O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai que tudo entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai e eu somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que Jesus é o verdadeiro pastor a quem nós devemos ouvir e seguir. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, nós estamos vivendo neste grande dia, o dia do bom pastor. Esse dia maravilhoso que é o dia em que nós rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas. E é o dia também em que nós rezamos pelas nossas mães, elas que nos dão a vida, elas que são o exemplo de um verdadeiro pastor. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, como que a mãe cuida dos seus filhos, não é verdade? Então, rezemos pelas nossas mães neste dia do bom pastor. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento já existia, não é? Jacó, Moisés, Davi, quantos ali, não é? Considerados pastores, pois conduzia o povo às verdadeiras pastagens, às fontes de águas cristalinas. Quantos ali já no Antigo Testamento orientavam o povo para o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Paulo e Barnabé, na primeira leitura, vendo que os judeus se recusavam a ouvi-los, se dirigem então aos gentios. Os judeus se julgavam donos da verdade, autossuficientes, e não se abriam às propostas cristãs. Os pagãos, por sua vez, ouvem a voz do pastor e se dispõem a segui-los. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem ouvido a voz do pastor? Você tem ouvido a voz de Jesus te chamando? Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Na segunda leitura, nós vamos perceber que Cristo, o Cordeiro, vencedor da morte, é o verdadeiro pastor que nos conduz a fontes de águas cristalinas. Jesus é o bom pastor, veio para nos conduzir às pastagens verdejantes. Meu irmão, é preciso nos colocar dóceis à sua voz. Os pagãos dão grande exemplo para nós, pois sem conhecer a palavra, se colocam atentos e abertos à novidade de Deus. Este Evangelho é uma indicação forte da missão de Jesus, nos conduzir à vida eterna. Se oferece a nós, nos dando a sua própria vida, para que tenhamos vida em plenitude. Nossa igreja é guiada pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, homens como nós, sujeitos aos erros, às falhas. Mas são estes mesmos homens que nos indicam o verdadeiro pastor, ao qual somente a ele devemos seguir, Jesus. Ninguém vai arrancar as ovelhas das mãos do Senhor. Ninguém. Olha, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu te pergunto,
Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado? Você tem atendido? Você tem seguido a Jesus? Que pena que muitos hoje se apresentam como pastores, oferecendo prosperidade, prometendo vida fácil, felicidade, não é? Olha, eu vou dizer para vocês, todos nós, papas, bispos, padres, nós leigos, né? Todos nós somos apenas instrumento para orientar ao seguimento do verdadeiro pastor Jesus Cristo. Não podemos prometer nada a ninguém, a não ser o próprio Jesus, que é a luz, que é o guia. Quantas e quantas igrejas aí, lotam, porque é o padre tal que vai celebrar. Se for o padre fulano, eu vou à missa. Mas se for o padre ciclano, eu não vou. Não gosto da sua celebração. Ô meu irmão, ô minha irmã, você vai à missa por causa do padre ou por causa do pastor que é Jesus? Olha, preste atenção nisso. A quem que você está procurando? Aquele padre que é o indicado por Jesus ou é ao próprio Jesus que ele representa? Penso que nós precisamos ficar atentos, a essas orientações dos pastores, mas, sobretudo, tirar deles o necessário para que possamos entender que o verdadeiro pastor a seguir é Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, nós, minhas irmãs, enquanto ovelhas, temos que ficar atento à voz do pastor. Não nos deixemos surdos à voz de Jesus, que nos chama a evangelizar, a catequizar. Amém? Olha, o bom pastor não faz separação de pessoas. Ele veio para todos mesmo, sem conhecer, sem praticar seus ensinamentos, sem viver as instruções dos nossos papos, do nosso bispo, dos nossos padres, mas muitos seguem a Jesus porque são justos, porque vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, promovem a paz, pratica a justiça, sabe perdoar, promove a paz. Esses sim são os verdadeiros seguidores de Jesus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mesmo sem conhecer, e pratica a palavra de Deus. Olha que importante, olha que bonito. Eu quero te pedir, meu irmão, que neste domingo do Bom Pastor, nós rezemos pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, que nós rezemos também por todas as mães, que pela vocação de ser mãe dos seus lares surjam religiosos e religiosas, sacerdotes, que continuam nos orientando no caminho do verdadeiro pastor. Rezemos pelas nossas mães, vivas ou falecidas, porque elas é um dos grandes exemplos do bom pastor. Amém? Que assim seja. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente